Shalom, shalom. Vim compartilhar uma palavra convosco. Está no livro de Salmos 34, verso 4. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. 8. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. 15. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos. Os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Palavra do Senhor. Amém? Então, amados, eu hoje quero vir falar sobre um assunto não menos importante que outros assuntos que eu já trouxe aqui, mas eu quero vir a aprofundar mais aquilo que são as situações vividas por nós dia a dia, situações reais e que, de certa forma, estão a causar frustração em algumas pessoas, está a causar decepção. Por quê? A Bíblia, aqui no livro de Salmos 34, o autor diz: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Amém? Então, o que me remete a perceber aqui é que o autor desse livro de Salmos, capítulo 34, Davi, nesse caso, é que ele diz: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Porque a Bíblia aqui está a falar no momento em que Davi foi pego com os seus inimigos. Está a ver naquele momento em que você e eu não temos recursos, em que você e eu não temos ninguém à nossa volta que esteja ao nosso favor. Foi nessa situação que Davi ele encontrou-se. E ele diz: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Davi estava com medo. A Bíblia diz que Davi até teve que fingir-se de louco diante de Abimeleque. Diante de Abimeleque. Amém? Para que eles não pudessem o matar. Então, aquela situação, eu quero vir falar daquela situação em que nós às vezes nos encontramos numa certa emboscada. Às vezes que nós mesmo é que nos metemos lá. Às vezes que alguém é que nos meteu lá por promessas. Quando damos por nós somente assustamos, estamos ali diante daquela situação. Quando quem vê aos olhos humanos, nós somos os culpados. Davi, ele diz: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Algo que me chamou bastante atenção aqui, nas palavras do rei Davi, de Davi, é porque ele não começou a pedir ali para que, João, Ciclano, fulano, venha me ajudar nisto, venha me ajudar naquilo. Ele diz: busquei o Senhor e Ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. E nós, muitas das vezes, quando nos encontramos numa situação semelhante ou ainda pior, que a situação que estava a viver Davi naquele momento, quando nos encontramos diante de uma armadilha preparada com alguém. Quando falo de armadilha, estou falando, por exemplo, daquele alguém vem com promessas de emprego, enquanto são coisas de burla, quando damos por nós de repente já estamos lá, já fomos aliciados. Ou então porque você está esperando, está depositando toda a tua confiança num ser humano. Porque é isso que nós temos visto no dia a dia e que tem causado muita frustração, tem causado muita decepção no coração de muita gente. E eu arrisco em dizer que o maior índice de suicídios tem também sido por isso. Porque nós depositamos totalmente a nossa confiança no ser humano.
Amado, amada, eu quero vir te dizer que nós seres humanos somos falhos. Nós seres humanos somos pessoas pecaminosas. Até às vezes podemos não fazer por fazer porque realmente nós queremos te prejudicar, mas porque somos pessoas falhas. Às vezes porque não temos a noção da gravidade daquilo que estamos a fazer em algum momento. Porque simplesmente eu quero um biscate, simplesmente eu quero uma bolada. Ou porque você vai paralisando a sua vida anos e anos a fio, porque você está esperando que uma outra pessoa venha te auxiliar. Quantas são as pessoas hoje em dia que estão frustradas por causa porque esperaram, porque meu irmão fulano que está no sítio X, porque minha mãe fulana, porque não sei o quê, porque o meu amigo quando se der bem, o meu amigo já está ali, agora ele vai me puxar. É bom até às vezes pensarmos assim, e é bom nós pedirmos ajuda uns aos outros, mas nós não devemos nos limitar somente a isso, porque o ser humano é falho. Quantas amizades, quantos relacionamentos foram quebrados por causa de decepção, por causa de frustração? Por quê? Porque nós buscamos mais o ser humano do que buscarmos a Deus. Então hoje eu venho te mostrar esta atitude, este comportamento louvável que o rei Davi teve numa situação em que ele se encontrava numa emboscada, onde ele foi pego com os seus inimigos, que ele até teve que se fingir de louco para conseguir escapar da morte, ou para poder escapar dos seus temores naquele momento. O que você e eu temos feito quando vivemos uma situação semelhante a essa ou ainda pior? Nós podemos até pedir conselho às outras pessoas. Nós podemos até pedir uma ajuda para nós chegarmos a uma determinado sítio ou determinado lugar que nós tanto almejamos chegar. Não é mal isso. Mas nós não podemos nos limitar ou por outra pensar que o fulano, a fulana tem direito de fazer aquilo por nós. Temos que aceitar o sim e como o não. Muitas das vezes nós quando pedimos algo a pessoas que estão próximas de nós não queremos ouvir um não. Parece que não fomos preparados para ouvir um não. E quando vemos a criação do mundo, lá no livro de Gênesis, a Bíblia já começa, o próprio Deus, o próprio Criador, ele também disse não para Jesus Cristo. Quanto mais para nós. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele disse em algum momento, Senhor, se for possível, afaste de mim esse cálice. Então, o Senhor disse não, quando Jesus Cristo ele diz, mas todavia seja feita a sua vontade. E tem uma outra passagem que Jesus Cristo ele diz que Deus meu, por que me abandonaste? Deus ali podia fazer alguma coisa por Jesus Cristo, não podia? Podia! Ele é Deus, ele é o Criador dos céus. Ele é o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Não há nada que seja impossível para nosso Deus. Mas ele disse não, porque naquele não havia propósito maior. Então, quando nós recebemos um não significa que é o fim da nossa vida. Não significa que nós devemos parar, devemos nos decepcionar, devemos cortar relações com algumas pessoas porque recebemos não. Você é capaz, às vezes é aquele não que tem que te dar força para você se levantar, se erguer e lutar por aquilo que você quer. E com a ajuda de Deus não há como falhar, amados. Então que este exemplo de Davi, nós também possamos também seguir este exemplo, buscar ao Senhor em todos os momentos, principalmente nos momentos dos nossos temores, nos momentos das nossas angústias, nos momentos da nossa solidão, no momento em que todo mundo à nossa volta se afasta de nós, não quer nem saber de nós, não quer nos ajudar. Nós devemos buscar ao Senhor porque Ele está sempre ali para nós. E o verso 8 vai dizer, provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia.
Amados, há uma paz tão grande que nós sentimos quando colocamos em prática isso, que esta palavra aqui está a falar conosco no dia de hoje. E provem, a Bíblia quando diz provem, está a dizer para eu e você experimentarmos isso. Para ver se realmente esta palavra não vai surtir efeito nas nossas vidas. Primeiramente em nós vamos descansar, vamos ser pessoas consistentes, vamos ser pessoas firmes, vamos ser pessoas fortes, vamos saber receber não, vamos saber receber sim. Amém. E provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Então, o homem que se refugia em Deus do que se refugiar num outro ser humano igual a ele. E a Bíblia vai dizer, maldito é o homem que confia no outro homem. Então, nós somos considerados homens felizes quando nos refugiamos em Deus. Porque, primeiramente, Deus, Ele quer o nosso bem. Ainda que aos nossos olhos humanos, aquilo que nós estamos a pretender naquele momento é algo bom para nós. Só o Senhor é que sabe o que é melhor para mim e para ti. Amém? Então provem, experimentem esta palavra, colocar em prática. E vejam como o Senhor, na prática, na vossa experiência individual, que o Senhor é bom. E o verso 15 vai dizer, os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro, amados. Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Em toda aquela situação que vivemos de angústia, de dificuldade, em que todos nos viraram as costas, e que você em algum momento diz que ninguém está a notar, ninguém está a ver o teu empenho, ninguém está a ver que você tem um bom caráter, que você é justo. Ainda que as pessoas à tua volta não estejam a ver, existe um Deus nos céus que está a ver. E que somente Ele é que tem o poder de transformar a sua vida. Somente Ele é que tem o poder de resolver aquela situação que muitas das vezes eu e você pensamos que é uma outra pessoa que vai resolver. É lógico que Deus, Ele não vai deixar do céu para vir resolver aquela situação. Ele vai usar pessoas. Mas o que acontece? Em primeiro lugar, em vez de nós buscarmos ou fazermos aquilo que Davi ele fez, busquei o Senhor e Ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. Nós primeiramente queremos buscar o ser humano. Essa atitude é que é errada. Não é errada nós buscarmos ajuda, porque Deus usa pessoas como ponte para nos abençoar, para que a gente chegue em algum lugar. Mas é necessário primeiro buscarmos a Deus, buscarmos direção de Deus. E o verso 15, ele vai dizer, os olhos do Senhor voltam-se para os justos. Não há como. A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é fiel. Será que Ele pode prometer e Ele não cumprir? Não. E os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Então, quando nós colocarmos em prática e buscarmos o Senhor, Ele irá nos responder. Porque os ouvidos deles estão atentos ao nosso grito de socorro, amados. Então é esta palavra que eu quero trazer. Eu estava aqui, a conversar com alguém há dias atrás, ou antes de ontem, uma coisa assim. Eu estava a falar com alguém acerca disso. Então eu estava a dialogar com esta pessoa, porque eu pude entender isso nessa pessoa. Que a pessoa é uma pessoa muito batalhadora, luta bastante mesmo para conseguir chegar em algum sítio na vida. E tem pedido muito apoio de várias pessoas. E as pessoas às vezes até lhe brincam.
Brincam com o sofrimento que ele está a ter. Então, Deus me levou a esta conversa, a este diálogo com esta pessoa para dizer: para, a tua saída para todos os teus problemas, todos os teus temores, não está no ser humano. Ou por outra, até pode estar no ser humano, mas primeiro está em Deus. Quando eu e você buscarmos o Senhor, Ele irá nos responder como Ele diz aqui, não são as minhas palavras. Ele irá nos responder. Deus usa pessoas como ponte, mas nós primeiramente temos que ter essa direção, esse discernimento, essa sabedoria de buscarmos primeiro a Deus no momento em que nós estamos numa situação caótica. E não só, mesmo quando estivermos bem, nós continuamente devemos buscar ao Senhor e Ele vai nos livrar de todos os nossos temores, se assim for da vontade do Senhor. Porque se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele também continua sendo Deus. Então essa pessoa, eu dizia isso para esta pessoa. Não permita que as pessoas continuem a zombar de ti no teu sofrimento. Porque o ser humano é falho por natureza. Nós somos pecadores por natureza. Às vezes o ser humano de tão egoísta, às vezes que nós somos, nós queremos estar num certo patamar e queremos que alguém esteja por baixo para nós conseguirmos pisar, fazer de escada aquela pessoa. Por isso, ao invés de nós puxarmos o nosso irmão, o nosso amigo, o nosso familiar para cima, a tendência é nós pisarmos, porque a nossa natureza pecaminosa. Nós somos falhos por natureza. Com isso, não estou a querer justificar que nós devemos fazer isso, não. Só estou a falar contigo, você que muitas das vezes confia mais em esperar a ajuda da outra pessoa. Arregaça as tuas mangas, levante-se. Levante-se. Busque ao Senhor e Ele vai te responder e irá te livrar de todos os teus temores, de todas as tuas angústias, de todas as tuas solitudes. Amém? Então eu também queria trazer aqui um exemplo, um exemplo aqui, uma ilustração aqui. Quando nós buscamos o Senhor e Ele nos livra, Ele nos responde e nos livra de todos os temores. E o provamos e vemos que o Senhor é bom. O que acontece conosco? Nós vamos sair do chão e nós vamos voar. Voar. Nós vamos voar. Voar. Voar livremente, firmes, constantes, sabendo em qual Deus nós confiamos e aquilo que nós vamos alcançar. Ninguém poderá dizer, porque o fulano, porque a fulana chegou onde está, é porque eu é que ajudei. Não. Ainda que digam, porque o ser humano às vezes diz mesmo isto. Está na boca, está na nossa boca isso. Eu e você vamos saber que não. Deus só usou aquela pessoa como ponte. Eu busquei o Senhor. Antes até de eu ter buscado o Senhor, quando eu busquei as pessoas à minha volta, muitas das vezes não encontrei a ajuda que eu necessitava. Mas quando eu mudei a minha direção e comecei a buscar ao Senhor, e Ele me respondeu e me livrou de todos os meus temores. Deus se usou das pessoas para eu poder chegar aqui. Então, não quer dizer que nós devemos não valorizar aquelas pessoas. Devemos valorizar, mas primeiramente nós devemos saber que Deus é que disse sim. No sim de Deus não há um homem, não há ninguém que vai dizer não. É esta palavra que eu queria trazer para vos encorajar em nome de Cristo Jesus. Amém.